uma ativista trans seminal no movimento trans em Portugal. O nome dela era Eduarda Alice Santos e nós queríamos fazer uma homenagem à Eduarda e ler um texto sobre a vida dela e o contributo dela para o ativismo trans em Portugal e depois fazer um minuto de silêncio em honra, em luta pela memória da Eduarda. E eu, portanto, vou procurar, porque achava que tinha aqui e desapareceu. Só um segundo. Não está a abrir. Não estou a conseguir abrir. Só quero dizer muito obrigado para todos vocês ser aqui. Isto era uma luta que começou já em 2022 com muita consistência, com muito sofrimento e devagarinho cresceu. E só quero falar muito curto sobre as lutas esquerdistas, as lutas para nossas sobrevivências, as lutas de comunidades marginalizadas. Muitas das vezes tem muitos momentos que é que nós achamos que a luta não vai conseguir num sucesso, numa mudança. E é uma coisa assim, é uma acumulação do tempo, uma acumulação de força da comunidade e necessariamente a vossa e todos entrar dentro de solidariedade e aliança conjunto para mudar estas estruturas horríveis passados para usar nossas vidas para contribuir para um mundo novo. Obrigada. Eduarda Alice Santos nasceu em 1958. Envolveu-se inicialmente na primeira associação trans em Portugal, a T, Associação para o Estudo e Defesa do Direito à Identidade de Género, fundada em 2002 pelas pioneiras Jó Bernardo e Andreia Ramos. Foi ali que conheceu aquela que seria a sua companheira de vida ao longo de mais de 15 anos, Lara Crespo, graças à qual, dizia, iniciou a sua transição. O ativismo público de ambas e as críticas que publicamente se atreveram a dirigir ao corpo médico, do qual continuavam dependentes para a transição, e as suas práticas não foram bem acolhidas pelo mesmo. Além do que já tinham em comum, a Lara e a Eduarda passaram a partilhar mais um aspecto. Foram duas das pessoas que durante mais tempo, 8 anos a Eduarda e quase 10 anos a Lara, foram entravadas pelo sistema médico nos seus processos de transição, de uma forma que as futuras leis de identidade de género viriam mais tarde a proibir, ao estipularem um tempo limite de 2 anos para a conclusão de qualquer processo de transição de género. As represálias exercidas pelo corpo médico não silenciaram em nenhum momento as suas críticas públicas. Eduardo e Lara participam ainda pela T na primeira marcha do orgulho LGBT do Porto, mas a associação seria extinta pouco tempo depois. Em 2007, integraram o coletivo Panteras Rosa, criado em 2004. Durante este período, encontraram nas Panteras uma plataforma para desenvolverem uma expressão trans autónoma, dando voz ao podcast então emitido regularmente pelo coletivo, o programa Garras de Fora, grandemente dedicado ao tema da transfobia. A partir de 2005, as Panteras Rosa envolveram-se numa iniciativa internacional que decorria anualmente em Marselha, as Universidades Euromediterrânicas das Homossexualidades. Em 2006, Lara e Eduarda participam também no evento, apresentando um filme co-realizado por Jó Bernardo e Josh Delbauer sobre o assassinato de Gisberta, na denúncia do qual se empenharam igualmente.
É a partir daí, 2007, que as Panteras Rosa entram em contacto com o grupo Guerrilha Trava Louca e outros coletivos trans-catalães e de outros pontos da Europa que viriam a estar na origem daquela que vai a ser conhecida como a campanha Stop Patologização Trans, em torno de um objetivo hoje cumprido, mas que à altura parecia impossível: a despatologização das identidades trans nos principais documentos médicos de referência internacional. Em 2009, as Panteras Rosa iniciam a versão portuguesa da campanha. Apesar de um distanciamento inicial face à campanha, que viam como podendo ameaçar o acesso aos cuidados médicos com participados, Lara e Eduarda aderem à campanha. Em 2011, abandonam as Panteras para fundar o GTP, Grupo Transsexual Portugal. A adesão do GTP à campanha Stop Patologização Trans Portugal, em 2012, contribuiu grandemente para ultrapassar a desconfiança do restante movimento LGBT português relativamente à campanha e à perspectiva da despatologização e autonomia das identidades trans. 2 anos depois, a campanha era já dinamizada por um conjunto amplo de coletivos. Foi no contexto desta campanha que o GTP e as Panteras realizaram conjuntamente em Lisboa, frente à estátua do Dr. Sousa Martins, a ação Oração das Transtornadas, em 2012. Meses antes, o GTP realizara uma tertúlia pública em Lisboa com o título Policiamento do Género e a Luta Transsexual, que descreve como a primeira iniciativa pública de debate onde as pessoas transexuais e ativistas possam falar livremente sobre o tema da despatologização, sem a presença sempre policial de médicos e ou psicólogos. Foram muitas as colaborações do GTP com outros coletivos e entidades ao longo dos anos. Um dos contributos mais fundamentais e relevantes do GTP foi o trabalho de estudo e compilação que informou o processo legislativo de aprovação da primeira lei trans em Portugal, em 2011, já então erradamente referida como Lei de Identidade de Género, mas que, apesar de passar a permitir a mudança dos documentos de identificação independentemente do processo médico, era ainda muito limitada. Face à segunda lei, a atual, que seria aprovada em 2018 e em cujo debate e reivindicação também se empenharam. Um objetivo ainda hoje por cumprir e que as primeiras ativistas trans portuguesas que aqui fomos referindo sempre exigiram até ao presente foi a inclusão da identidade de género como fator de não discriminação no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. O GTP foi ao longo de toda a sua existência uma das entidades organizadoras da Marcha do Orgulho de Lisboa, mesmo quando as limitações financeiras e pessoais de ambas, Lara e Eduarda, impuseram uma participação à distância. Após a morte de Lara Crespo, em 2019, e apesar de continuar a publicar em nome do GTP, que não queria ver extinto, a Eduarda voltou a integrar o coletivo Panteras Rosas. Manteve viva a memória da Lara e do GTP, publicando registros históricos com frequência, preservando o seu arquivo comum e, em mais de uma ocasião, intervindo publicamente contra deturpações e apropriações abusivas do seu legado. Como a informação partilhada na página de Facebook Guilhotina, logo 2 dias após a morte de Lara, que era assumidamente transfeminista e explicitamente solidária com a causa das trabalhadoras do sexo, se atreveu a publicar um texto que lhe atribuía uma suposta posição de defesa do abolicionismo do trabalho sexual, alegação inteiramente falsa e dolosa com a qual a Eduarda se sentiu extremamente ferida. A sua preocupação com a preservação da memória histórica estendia-se ao conjunto do movimento trans, tendo, por exemplo, participado recentemente com o texto Momentos de Arranque Trans na publicação de memória da Associação Gentopia. Sempre solidária, com um humor bestial, dizendo sempre o que pensava, para bem e para mal, com uma honestidade e crueza por vezes estonteante, muitas vezes casmurra e cabeça dura, características que reconhecia e cultivava, mas sempre com vontade e capacidade de evoluir através dos argumentos, a Eduarda deixou-nos na manhã de ontem, dia 20 de janeiro de 2023, aos 65 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Queria pedir um minuto de silêncio a todos em memória e luta da vida de Eduarda e do seu contributo para as nossas vidas, hoje e daqui para a frente.